Olá, meu nome é Rodrigo Goldschmidt, eu sou professor e pesquisador da Unesc, pós-doutor em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul e doutor em Direito pela UFSC. A videoaula de hoje vai versar sobre os clássicos princípios do direito do trabalho. E para iniciar, eu apresento para vocês as obras principais que vão dar base, escoramento para a aula de hoje. A primeira obra é um clássico, se chama Princípios do Direito do Trabalho, de Américo Plá Rodrigues, que é possível encontrar no Brasil pela editora LTR. A segunda obra recomendada é de minha autoria, chama-se Flexibilização dos Direitos Trabalhistas, Ações Afirmativas da Dignidade Humana como Forma de Resistência, também pela editora LTR. Especialmente o segundo capítulo, que fala sobre a base principiológica do direito do trabalho. E, por fim, eu recomendo a leitura dessa obra, que se chama Direito Individual do Trabalho, da professora Carmen Camino, pela editora Síntese. Feita a apresentação dos livros base, então passamos ao conteúdo. O primeiro clássico princípio que nós vamos abordar é o princípio da proteção. Esse princípio ele está calcado no princípio da igualdade, preconizado na Constituição Federal. O princípio da igualdade determina que devemos tratar igual os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Como nós sabemos, o contrato de trabalho ele é marcado por uma assimetria, onde um polo da relação, que é o patrão, possui o patrimônio, o capital, e o outro polo da relação é o trabalhador, que possui apenas a força de trabalho. Essa desigualdade de armas, essa desigualdade de forças, determina um olhar diferenciado do direito, uma espécie de compensação. Então, é um olhar para a igualdade material. Ora, se eles são desiguais numa relação contratual, nós temos que encontrar no direito alguma forma de compensação dessa desigualdade. E essa compensação vem justamente pelo princípio da proteção. Carmen Camino diz que o princípio da proteção ele é calcado nessa necessidade compensatória, que são presunções favoráveis ou favores concedidos pela norma jurídica que visam compensar o trabalhador numa relação materialmente desigual, certo? Então, o princípio da proteção é esse olhar para uma relação desigual que precisa ter uma resposta do direito para proteger o polo mais fraco da relação, no caso, o trabalhador. Essa visão não é inédita do direito do trabalho, nem exclusiva dela. Tá? Nós podemos encontrar esse tipo de raciocínio também, por exemplo, no direito do consumidor, onde nós vamos ter um olhar mais atento, mais protetivo à figura do consumidor, porque ele é considerado, no âmbito das relações de consumo, uma parte hipossuficiente ou vulnerável, ok? Também o próprio direito civil moderno, em diversas passagens, determina um olhar mais atento ao polo mais fraco da relação contratual, como, por exemplo, os contratos de adesão. Os contratos de adesão, eles são integralmente redigidos por uma das partes contratantes e colocadas a outra parte para uma mera adesão, dizer um sim ou dizer um não. Não existe uma negociação das cláusulas contratuais, assim como no contrato de trabalho, via de regra, não há essa negociação sob condições de trabalho com o empregador. Via de regra, o contrato é apresentado para ser simplesmente aceito ou não pelo empregado. Feita essa contextualização, o princípio da proteção ele se subdivide em outros 3 subprincípios. O primeiro deles é o subprincípio da norma mais benéfica. O que diz esse subprincípio? Quando a gente tiver um caso concreto, a possibilidade de incidência de 2 ou mais normas, ou ainda 2 ou mais fontes do direito,
nós devemos aplicar aquela que seja mais benéfica ao trabalhador. Vamos dar um exemplo aqui. A nossa Constituição estabelece que a hora extra deve ser remunerada com um adicional de no mínimo 50%. Isso é o que diz a Constituição. Agora, pode ser que um acordo coletivo ou uma convenção coletiva de trabalho determine que o adicional de horas extras seja paga na ordem de 70% do valor da hora normal. Então, de acordo com o subprincípio da norma mais benéfica, diante de um caso concreto, onde poderia incidir a norma constitucional e também a norma coletiva, nós temos que ver aquela que traz maior benefício ao empregado. No caso, é a norma coletiva, e ela deve prevalecer no caso concreto. Pode vir aquele questionamento, mas como? A norma constitucional ela não prevalece sobre fontes infraconstitucionais? Pela teoria constitucional, sim, só que é a própria Constituição da República que determina esse olhar mais benéfico ao trabalhador. Se vocês olharem a redação do caput do artigo 7º da Constituição, ali está dito: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Vocês vão verificar que a Constituição determina a aplicação sempre da melhoria das condições de trabalho, da melhoria para o trabalhador. E no caso concreto que eu estou colocando a exemplo, a norma coletiva que prevê um adicional de 70% é mais benéfico do que a própria Constituição. E por força da Constituição, mais precisamente o artigo 7º, nós temos que aplicar a mais benéfica, no caso, a norma coletiva. Tá? Esse, então, é o princípio da norma mais benéfica. O outro subprincípio é o subprincípio da interpretação mais benéfica ou da interpretação mais favorável, que também a gente vai encontrar na doutrina como indúbio pro operário, uma interpretação em favor do trabalhador. O que diz esse subprincípio? Quando a gente estiver diante de um caso concreto, onde a interpretação da regra ela é dúbia, ela pode dar ensejo a uma interpretação favorável tanto ao empregador quanto ao empregado, o intérprete tem que eleger aquela interpretação mais favorável ao empregado, porque é ele o destinatário do princípio da proteção, certo? Então, aqui não é diferente do subprincípio anterior, que é uma distinção entre duas ou mais regras incidíveis a um caso concreto. No caso que nós estamos analisando, a interpretação mais benéfica é uma norma só que está incidindo, porém, essa norma ela tem uma interpretação duvidosa. E, para aplicar essa norma, a gente tem que aplicar ela numa interpretação mais benéfica ao trabalhador, certo? Isso também não é uma novidade nem uma exclusividade do direito do trabalho. No direito civil e também no direito do consumidor, quando a gente estiver em dúvida quanto à interpretação de uma regra ou de uma cláusula, a gente deve resolver essa dúvida em favor do consumidor e não do fornecedor, porque é o consumidor a parte vulnerável e hipossuficiente na relação contratual, assim como o empregado é a parte vulnerável e hipossuficiente na relação de emprego ou na relação de trabalho. Por fim, nós temos o subprincípio da condição mais benéfica. Isso decorre de um fenômeno do contrato de trabalho, que é justamente ele ser um contrato de trato sucessivo. Ou seja, eu firmo o contrato hoje para ele durar indefinidamente. Então, um contrato vai sofrendo transformações ao longo do tempo. Não raro, então, o empregador estabelece condições, melhorias no desenvolvimento do contrato, e uma vez estabelecida, e ela tendo uma duração razoável, o empregador não pode mais retirar esse benefício. Essa é a ideia da condição mais benéfica. Por exemplo, eu tenho uma jornada de trabalho onde o empregado labora 4 horas na parte da manhã e 4 horas na parte da tarde, e faz um intervalo intra-jornada, um intervalo para almoço e descanso de 1 hora. Eu não estava obrigado por lei, porém eu resolvi dar aos meus empregados um intervalo de 15 minutos no turno da manhã e outro intervalo de 15 minutos no turno da tarde.
E assim, os empregados passaram a usufruir esses 15 minutos no primeiro turno, 15 minutos no segundo turno por um tempo. Lá na frente, o meu contador me procura e diz, isso aí está tendo uma queda na produção, vamos retirar esse intervalo de 15 minutos que o senhor estipulou nos turnos de trabalho. De acordo com o princípio da condição mais benéfica, essa retirada ela não pode acontecer. Por quê? Porque se estabeleceu uma condição mais benéfica, um intervalo a mais para o trabalhador recuperar, né, a sua rigidez física e mental. E agora eu não posso mais retirar esse intervalo porque é um benefício, né? Ela adere às cláusulas contratuais. Então essa condição mais benéfica prevalece. Pode ser que para os novos contratados, né, eu possa contratá-los sem o intervalo esse que eu estipulei para os antigos. Mas aqueles que já tiveram isso consolidado no seu contrato, assim permanecerão, certo? Então, em síntese,